Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das mentes mais complexas e perturbadas de toda a literatura, para tentar responder uma pergunta que ecoa há mais de 150 anos. A gente está falando de Crime e Castigo, a obra-prima de Fyodor Dostoiévski, de 1866. E olha, isso aqui não é só uma história de crime, é uma verdadeira anatomia da culpa. E no coração dessa história toda, tem uma pergunta que desafia a gente diretamente. Pensa só, até que ponto uma ideia, por mais genial que ela pareça dentro da nossa cabeça, pode de fato justificar o que a gente faz no mundo real? Onde é que a gente traça essa linha? Para entender o crime, não tem jeito, a gente precisa primeiro entender a mente por trás dele. É aqui que a gente conhece o nosso protagonista e a base de tudo. A ideia, a teoria que ele constrói para permitir o que está prestes a acontecer. Então, esse é o Rodion Raskolnikov. E ele não é um cara qualquer. Ele é um estudante brilhante, mas que está vivendo numa pobreza absoluta, num quartinho minúsculo em São Petersburgo, se sentindo esmagado pelas dívidas, pela desigualdade. Mas o ponto-chave é que ele não se vê como um coitado. Pelo contrário, por trás dessa miséria toda, existe um orgulho ferido e uma raiva imensa contra as injustiças que ele vê por toda parte. E é justamente dessa mistura de desespero com arrogância que nasce uma teoria muito perigosa. O Raskolnikov se convence de que a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas: os ordinários, que precisam obedecer às leis, e os extraordinários, tipo um Napoleão da vida, que teriam o direito de quebrar as regras se for por um bem maior. E o mais assustador, ele decide que ele pertence a esse segundo grupo. E claro, uma teoria dessas não fica só na cabeça, né? Ela vira ação. Mas o que choca de verdade aqui não é nem o ato em si, mas de onde ele vem. Não é um crime de paixão, de impulso, é o resultado frio, calculado e, na mente dele, perfeitamente lógico da sua filosofia. O plano, na cabeça dele, era quase cirúrgico. A justificativa, roubar uma velha agiota para financiar um futuro brilhante. A execução, o assassinato. Só que aí que a lógica dele começa a desmoronar. A irmã da vítima aparece do nada. E o tal homem extraordinário é forçado a cometer um segundo assassinato. Não mais pela teoria, mas por puro pânico. O objetivo, que parecia tão grandioso, se dissolve numa poça de sangue. Mas olha só, se o crime foi um ato da razão, o castigo é tudo menos isso. É a partir desse momento que a história vira a chave. A gente sai de uma investigação policial para entrar numa investigação da alma. Porque a verdadeira punição não vem da lei, ela vem de dentro. E aqui a gente vê um paradoxo terrível. Antes que qualquer detetive sonhe em encontrá-lo, o Raskolnikov já está preso. Ele é o seu próprio carcereiro, o seu próprio carrasco. O julgamento já começou, e o tribunal é a própria mente dele, que não dá um segundo de paz. E aqui está a batalha, que define o livro inteiro. De um lado, a razão, a lógica fria, a arquitetura intelectual que ele criou para o crime. Do outro, a consciência, a natureza humana se rebelando com uma força devastadora. A consciência não discute, sabe, ela ataca. E os resultados disso são culpa, paranoia e um colapso mental completo. E essa guerra interna não é nada abstrata. Ela envenena o corpo e a mente dele. A culpa vira febre, delírio. Ele se afasta de todo mundo porque ele começa a ver um acusador em cada rosto, um perigo em cada sombra. A consciência dele não é só uma juíza, ela é a própria doença que o está consumindo. A teoria do Raskolnikov o isolou completamente da humanidade, mas é justamente o contato humano que começa a quebrar as paredes dessa prisão intelectual que ele mesmo construiu. 3 pessoas em especial se tornam as chaves para a alma dele. Tem a Sônia, que é a compaixão em pessoa e que mostra para ele um caminho para a redenção. Tem o Razumikin, que é a lealdade pura, a amizade verdadeira que ele traiu. E tem o Porfílio, o investigador do caso, um cara muito astuto que entende que a confissão real tem que vir de dentro, não da força. E por mais irônico que pareça, o amor vira mais uma fonte de tortura. A mãe e a irmã dele chegam para visitá-lo, e isso não traz alívio nenhum. Pelo contrário, o carinho dela só aumenta o sofrimento, porque cria um contraste insuportável entre a imagem que elas têm dele e a verdade monstruosa que ele esconde. No fim das contas, a jornada do Raskolnikov leva a gente para um tribunal que não tem paredes, nem juiz de toga. O veredito final é dado num lugar muito mais íntimo e, acredite, muito mais implacável.
É por isso que esse livro vai muito além de qualquer gênero. O assassinato é só o gatilho. O verdadeiro mistério que Dostoiévski quer desvendar é a própria natureza humana. O peso da culpa, a chance de redenção e essa dança eterna entre as teorias que a gente cria na mente e a responsabilidade que a gente tem pelos nossos atos. E o mais impressionante de tudo, a gente está falando de um livro escrito em 1866. Mas as questões sobre desigualdade social, a tentação por ideologias perigosas, a luta moral que cada um trava dentro de si, nossa, não poderia ser mais atual. Dostoiévski não escreveu um livro sobre a época dele, ele escreveu um livro sobre nós. No final, a grande mensagem que fica que atravessa o tempo é esta: não existe escapatória para as consequências dos nossos atos. E o julgamento mais duro, aquele do qual ninguém foge, não é o da sociedade. É aquele que acontece dentro da nossa própria consciência. E assim, a obra termina, mas deixa com a gente uma pergunta que fica ecoando. Quando a gente falha, quando a gente quebra as nossas próprias regras, qual juiz é mais rápido e mais severo? A sociedade que nos observa ou a consciência que vive dentro da gente?